Amém, queridos? A paz a todos. Que honra estar aqui nesse domingo. Quem está sendo abençoado nesse domingo, levanta a mão. Queridos, quando eu entrei aqui no culto, cheguei um pouquinho depois, e quando eu entrei eu senti uma atmosfera tão poderosa do Espírito Santo. Eu não sei se você percebeu isso, mas eu senti assim uma atmosfera tão poderosa do Senhor aqui conosco. E eu queria que a gente continuasse nesse espírito, desejando a presença do Senhor, para que a palavra dele fosse pregada. Obviamente que não quero pregar segundo as minhas próprias forças ou razões. Na verdade, o que eu quero trazer é algo que o Senhor falou comigo nesses dias. Amém? Então, vamos orar nesse instante. Eu acredito que o pastor já orou, mas eu sempre gosto de orar também por mim. Eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor essa palavra. Eu peço, Deus, que o Senhor possa tocar os nossos corações, falar conosco através dessa palavra. Deus, sobretudo, que o Senhor não permita que voz de homem seja ouvida nesse local, Deus. Nós oramos para que a sua voz seja ouvida. Nós possamos, Pai, eu como quem está transferindo aqui a palavra para os irmãos, que eu possa trazer tudo aquilo que está no seu coração. Essa é a minha oração sempre. Eu não quero atrapalhar o teu mover, eu não quero, Deus, de maneira nenhuma comunicar a sabedoria de homem, mas aquilo que está no seu coração, Deus. Eu oro por um agir personalizado agora, nesse momento, cada pessoa seja tocada a partir de um toque do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. A paz. Eu queria, por favor, que vocês abrissem suas Bíblias lá em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22 e Deuteronômio 6, de 4 a 5. Antes da gente começar, eu queria dar alguns avisos, sobretudo sobre a nossa Fire Extreme. Quem é jovem aqui? Levanta a mão. Pessoal, nós estamos muito empolgados com o que Deus vai fazer nesse final de fevereiro. 18 e 19 de fevereiro a gente vai ter nossa Fire Extreme, né? Vai ser uma noite toda de busca ao Senhor. Nós começamos às 8 horas da noite na fazenda Sal da Terra, bem próximo aqui a Garanhuns, e vamos até o outro dia buscando. Tá, então, você que é jovem, a partir dos 12 anos de idade, casado, jovens casados também podem ir, tá? As inscrições, elas estão com Bia, você pode procurar a Bia no final do culto, R$80 à vista, no cartão fica 85, tá? Então tem as modalidades, só é você procurar a Bia lá, tá? Nós estamos muito empolgados com o que Deus vai fazer nessa Fire Extreme. É o primeiro evento dos jovens nesse semestre. No fim do ano, nós também teremos o nosso acampe. Tá, então, nós estamos animadíssimos com o que Deus vai fazer esse ano. Amém? Você que é jovem, levanta a mão aí. Dá um brado de vitória. Acredito que o Senhor vai fazer algo poderoso esse ano. Amém? Então, marca essa data aí, 18 e 19, tá? Nós vamos estar nos reunindo aqui na frente da igreja a partir das 7 horas no dia 18. A gente sai daqui, vai até a Fazenda Sal da Terra. Chega lá, vamos ter um momento de um café, de um jantar, e depois a gente começa com oração, com busca, enfim. Pessoal, vai ser incrível. Amém? Amém. Então vamos à nossa palavra. Eu queria que os meninos projetassem, por favor, aí. Então está aí Mateus 22, 34 a 40, diz o seguinte: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O segundo texto, muito parecido com esse também, Deuteronômio 6, do 3 a 5, diz o seguinte: isso é o credo judaico. Ouve, portanto, ó Israel, e atenta em cumprirdes para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amém? Então, queridos, aqui Jesus e Deus também, né, por meio de Moisés, ele estava estabelecendo um padrão para que nós amemos o Senhor. Então a verdade é que a gente não pode formular uma maneira de buscar a Deus ou de amá-lo. O padrão
bíblico está estabelecido na própria palavra. Então a gente não pode criar da nossa mente uma maneira de amar a Deus. A gente não pode dizer assim, não, eu amo o Senhor dessa forma. Eu tenho que amar o Senhor da maneira que a Bíblia traz. Amém? Então, a verdade é que, se nós amarmos a Deus de uma maneira distinta do que foi estabelecido na palavra, nós não estamos amando o Senhor da maneira que Ele quer ser amado. Amém? Então, existe um padrão bíblico e a nossa maior busca e a nossa prioridade aqui na terra é perseguir e cumprir o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar o Senhor sobre todas as coisas. Então Deus, Ele institui um padrão através desses dois textos, e esse amor que devemos ter com Ele não pode ser de qualquer forma, tá? Eu e você não podemos dizer assim, não, eu vou amar Deus do meu jeito. Então, Deus me aceita do jeito que eu sou, e do jeito que eu quero, eu vou amá-lo. Não adianta, você não pode fazer isso, porque Deus já estabeleceu uma forma de você amá-lo. E qual é essa forma? De todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e de toda a sua alma. Amém? Então veja, o padrão estabelecido por Deus foi coração, alma e entendimento. Você vê que no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, fala em força. Tá? Então, a verdade é que o Senhor quer que a gente, parafraseando obviamente, que todo o nosso ser que deseja o Senhor, o ame com todas as forças de dentro do nosso interior. Por quê? Porque alma, no Antigo Testamento, fala de desejo. Fala que nós, como seres humanos, somos seres que desejam, sobretudo, a Deus. Não é que nós temos desejo por Deus, nós somos o próprio desejo por Deus. Deus nos criou dessa forma. A segunda palavra que é utilizada também é coração. E no Antigo Testamento, coração é lebebe e significa o interior do homem. Então, e força é moed, que significa força mesmo, força bruta. Então o que é que Deus está querendo dizer para nós? Que nós precisamos amá-lo com todo o desejo da alma humana, de toda a força que nós temos e com todo o nosso interior. Então não adianta nada a gente querer externamente apresentar para Deus uma adoração que não condiz com o nosso interior. Não adianta nada a gente querer fazer as coisas para o Senhor com o coração distante. Até porque os próprios profetas no Antigo Testamento eles falavam isso. Esse povo me ama com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então a verdade é que Deus, estabelecendo uma forma, eu e você, se não estamos atingindo aquela forma que Ele estabeleceu, aquele padrão, nós estamos aquém e não estamos honrando o Senhor como deveríamos honrar. Amém? Então, quando eu leio esses textos, eu vejo que nós temos uma grande responsabilidade, que é amá-lo sobre todas as coisas. E esse padrão que Deus estabelece, é um padrão que nós devemos seguir com todo o nosso coração. Não adianta a gente querer fazer outras coisas se o primeiro mandamento em nossas vidas não está sendo cumprido. Se a gente vai servir o Senhor, o serviço para o Senhor tem que ser porque a gente ama o Senhor. Amém? Então, eu não posso viver uma vida que não ama o Senhor sobre todas as coisas. A verdade é que muitas vezes nós estamos substituindo. E a verdade é que Deus, Ele não tem problema que você ame, que você goste da sua esposa, que você goste do seu trabalho, que você ame outras coisas. Ele tem problema se você coloca essa coisa que você ama acima dele. Então a verdade é que você pode muito bem amar a sua esposa, amar os seus filhos, amar o trabalho, amar algo que você gosta, o esporte, enfim, você pode amar essas coisas. O que você não pode é criar um ídolo e substituí-lo no lugar de Deus, colocá-lo no lugar de Deus. É isso que esse texto está dizendo. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho uma tendência enorme a estar criando coisas para que eu ame mais do que o Senhor. Alguém já fez isso aqui alguma vez na vida? Você já identificou coisas em você que você estava amando mais do que o Senhor e na verdade estava concorrendo com o amor que você tem por Deus? O ser humano, ele é mestre em fazer isso. O ser humano, ele sempre gosta de estabelecer e colocar outras coisas no lugar de Deus. Por isso que Deus traz esse versículo tão importante. Jesus no Novo Testamento, ele coloca novamente isso para que a gente possa ter um coração diferente.
Amém? Então, a verdade é que eu não sei se vocês começam a pensar, mas eu, quando comecei a ler esses textos, eu passei a ver esse padrão de amor por Deus, um padrão muito distante. Um padrão que eu mesmo não conseguiria nunca alcançar. Alguém já pensou nisso? Alguém é sincero e diz assim: poxa, eu tenho que amar a Deus dessa forma, mas eu não consigo amar assim. Quem já pensou dessa forma aqui? Eu já pensei isso muitas vezes. E um tempo atrás eu estava dizendo a Deus: Senhor, eu sei que eu preciso te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu preciso ser intenso, eu preciso queimar pelo Senhor, eu preciso servi-lo também de todo o coração. Eu vejo na palavra que o Senhor diz que a gente deve ser fervoroso de espírito. Eu vejo que Paulo dizia que se deixaria gastar pela obra. Mas a verdade, Senhor, é que eu não consigo. Alguém já sentiu essa sensação de impotência diante de um mandamento, diante daquilo que Deus estava estabelecendo na sua palavra? Quantas e quantas vezes eu senti isso? Eu lembro que no início da minha conversão, era aquele fogo, aquela paixão pelo Senhor, e durante muitos anos eu fui assim, mas chegou um momento na minha vida, que eu passei a não ter aquela força que eu precisava, tanto para servir, como para amá-lo de todo o coração. E a verdade é que eu passei a fazer as coisas no automático. Eu passei a amar e servir o Senhor de uma forma automática. Eu vou para o culto, eu vou para a célula, eu vou para o Tadel, eu discipulo as pessoas, eu não estou em pecado, mas sabe, não tinha vida. E há uma distância muito grande entre a gente fazer as coisas para o Senhor e fazê-lo de todo o coração. Amém? Vocês querem ver uma coisa? Quem aqui acha que oração é importante? Levanta a mão. Certo. Agora precisa levantar a mão não, tá? Agora, quem tem uma vida de oração? Não é diferente? Eu achar que alguma coisa é importante é algo, mas eu praticar aquela coisa que eu estou dizendo que é importante é muito distante. E a verdade é que eu estava vivendo uma vida que, baseada, claro, no meu próprio esforço, eu não conseguia alcançar aquilo. Então, aquele salmo que dizia o seguinte, que os mandamentos do Senhor não eram pesados para mim, passaram a ser totalmente distintos, porque na minha visão, os mandamentos do Senhor eram muito pesados. Eu não conseguia atingir aquele padrão. Então, diante dessa situação, é interessante que, para que eu possa entender, para que eu possa servir ao Senhor, amando de todo o coração, e também o servindo, eu preciso estar bem, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, certo? Senão eu não tenho como amá-lo de todo o coração, e em consequência, servi-lo também, amém? Porque a verdade é, nós vamos ler um texto daqui a pouco, que está intimamente ligado, o amor que eu tenho pelo Senhor, com o serviço que eu depreendo para Ele, amém? Então, eu queria que você abrisse, por favor, comigo em João capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 19. A verdade é que, João capítulo 21, versículo 15 a 19. A verdade é que eu passei por uma crise muito grande diante de mim, porque eu queria amar o Senhor de todo o coração, eu queria servi-lo, mas a verdade é que eu não encontrava mais forças em mim mesmo. E eu lembro que um tempo atrás eu tive uma conversa com os pastores, uma conversa bem assim, poderosa, e o pastor disse: Tiago, depois de ter falado algumas coisas para mim, o pastor disse: Tiago, quer falar alguma coisa? Eu disse: eu deixo para outro momento, que agora eu não consigo nem falar. E aí eu sei que eu saí assim, na porta dos pastores, e eu vinha caminhando, e chorando, porque eu estava vendo que eu não estava amando mais o Senhor como eu deveria. Eu não estava mais servindo com a forma que eu queria servir. Eu tinha perdido algumas coisas. E aí eu disse assim para Deus: Pai, eu não consigo. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa, faça, porque eu cheguei no meu limite. Daqui para frente,
a limitação humana chegou, eu não tenho condição de continuar. E aí Deus disse assim para mim, o problema é esse. O problema é porque você está achando que vai me servir e vai me amar baseado nas suas forças. O problema foi esse. Você tentou até agora viver um evangelho baseado no esforço humano. E esse esforço humano não dá conta de ir até o fim numa batalha espiritual que você trava. Aquilo virou uma chave na minha vida. Eu passei a enxergar as coisas de uma maneira distinta. Inclusive depois eu peguei um livro com o pastor, Esgotamento Espiritual, comecei a ler. Muito do que eu vou falar aqui também eu vi desse livro. Outro livro que eu li também, Até que Nada Mais Importa, Luciano Subirá. Também algumas coisas e algo que Deus também foi falando comigo. Está muito misturado aqui nessa palavra. Mas a verdade é que a partir daquele momento, Deus começou a mover e mexer alguma coisa dentro de mim. Então eu queria que você lesse comigo, por favor, João 21, 15 a 19. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, entristecendo por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas, respondeu-lhe Jesus: Senhor, respondeu a Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava onde tu querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: siga-me. Quando eu li esse texto, Deus começou a falar comigo sobre a forma de amor que Pedro tinha. A verdade é que Pedro, antes desse texto que a gente está acabando de ler, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Amém? Então, Pedro, ele estava em uma completa decepção com ele mesmo, com as forças que ele tinha, porque eu não sei se vocês lembram, mas em um momento que Jesus disse assim para Pedro, para eles, que na verdade feririam o pastor e todos eles correriam, Pedro disse: não, eu não vou fugir. Todos os outros aqui podem fazer isso, mas eu não. E perceba qual é a primeira pergunta que Jesus faz para ele: Pedro, ama-me mais do que estes? Ou seja, você lembra naquele dia que você me falou que me amava mais do que eles, você continua achando que me ama mais do que esses? Então a verdade é que Jesus tinha jogado na cara de Pedro que a condição humana dele era tão humilhada que ele não tinha condição de amar o Senhor na expectativa e no padrão bíblico. Então Pedro, depois de ter negado Jesus, e também sobre o peso de não conseguir amar Jesus como deveria, sobre suas próprias forças, porque entendam, Pedro havia estabelecido um padrão para ele mesmo. Ele dizia: eu vou dar tudo que eu tenho, e eu não vou negá-lo, mesmo diante de uma multidão. Mas a verdade é que a força humana não conseguiu ir até o fim. Pedro fugiu. Depois de um tempo, ele ficou ali com outras pessoas. Eu acredito que naquele meio ele estava lutando com ele mesmo. Ele estava dizendo assim: poxa, eu não posso negar. Eu disse a Jesus que eu não negaria. Eu tenho que ir para perto dele. Ele foi para ali, ficou com várias pessoas lá, esquentando as mãos, quando Jesus estava dentro lá do Sinédrio, sendo acusado. Mas aí chegam 3 pessoas para ele, perguntam, e ele nega Jesus. E a verdade é que ali ele sucumbe. E Jesus precisa ir atrás dele. E aí o pano de fundo desse texto é Jesus indo atrás dos discípulos. Então o texto descreve uma conversa pessoal entre Jesus e Pedro. Entretanto, fornece algumas diretrizes sobre um problema que tem afetado muitas pessoas e impossibilitado estas pessoas de amarem o Senhor com todo o coração: esgotamento espiritual. Então o título da minha palavra é esgotamento espiritual. Pedro havia
na verdade aqui para Pedro, uma mistura entre esgotamento espiritual, emocional, humano, estava tudo muito misturado na vida de Pedro. Pedro, ele havia chegado ao estágio final da fé dele, como eu cheguei também. Obviamente que não no parâmetro de Pedro, porque Pedro, acredito eu, tinha chegado num estágio assim, bem elevado. E é interessante que toda pessoa que começa a se enxergar no esgotamento espiritual, vai ter algumas atitudes que Pedro teve. A primeira coisa que eu percebo é que Pedro, ele retorna para a prática que ele tinha anteriormente. Veja, Pedro estava reunido com os discípulos, versículos anteriores, aqui no versículo 13 e 14, e ele diz assim, está junto com os outros discípulos, e ele diz, vou pescar. Aqui, necessariamente, eu não estou dizendo que Pedro retornou para uma vida pecaminosa. Não é isso. Pode até ser que o esgotamento espiritual lhe leve ao pecado. Mas, aparentemente, não. Mas Pedro já estava descumprindo o mandamento de Jesus, porque Jesus tinha dito, deixa as redes e me segue. Amém? Além de Pedro retornar a práticas antigas, e aí você precisa olhar a sua vida, quais são as práticas antigas que eu tenho retornado a fazer, que eu sei que aparentemente elas não são pecado, mas elas estão atrapalhando, elas estão me distraindo do amor ao Senhor. Mas é interessante que, além disso, Pedro também carrega outras pessoas. Toda pessoa que está esgotada espiritualmente, além dela retornar a práticas antigas, ela carrega outras pessoas. Até porque a grande verdade é que o esgotamento espiritual, muitas vezes, só atinge aqueles que trabalham muito para o Senhor. Aqueles que querem desempenhar funções no reino. Aqueles que querem amar o Senhor, mas não entendem que devem amar a Deus sobre o fundamento do amor que o Espírito Santo derramou nos nossos corações, não sobre as próprias forças. E aí acabam se esgotando espiritualmente. Então, Pedro, ele retorna, leva outras pessoas consigo, mas Jesus vai atrás deles. E aí, a gente começa a ver alguns sinais do esgotamento espiritual. O primeiro foi esse que eu falei para vocês, retorno a práticas antigas, leva outras pessoas junto, cansaço, desânimo, ausência de forças, criticidade, a pessoa passa a ser um cara extremamente crítico. Sabe, gente que você chega perto, dá vontade de ir embora, o cara só faz criticar, o cara só vê coisa errada. Esse copo está aqui, ele vai dizer que esse copo está meio vazio, não é meio cheio. Ele vai procurar alguma coisa para criticar. Então, a gente passa a ser dessa forma, mas quando a gente começa a olhar para a nossa vida anteriormente, quando a gente amava Jesus, quando aquele fogo do primeiro amor tinha alcançado os nossos corações, nunca nós teríamos aquela atitude, ou teríamos? Não. Então, a verdade é que existem algumas situações na nossa vida que nos levam a esse esgotamento. É claro que existem muitas, eu não quero aqui esgotá-las, mas eu quero falar, na verdade, de algo que Deus falou comigo. Então eu vou citar duas, pelo menos. Amém? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que uma das formas de nos levar ao esgotamento espiritual é a religiosidade. A primeira forma. A principal marca da religiosidade é basear sua vida espiritual no mérito, no esforço, na performance, ou seja, a vida com Deus está fundamentada no esforço próprio para alcançar a aceitação de Deus. Eu não estou querendo aqui dizer que a vida com Deus não tenha esforço, não é isso. É óbvio que muitas vezes você precisa se posicionar de uma maneira diferente, porque a sua própria carne está querendo algo contrário a Deus. Eu não estou falando disso, eu estou falando que você vive uma vida em função do seu próprio esforço. Você acha que se você se esforçar para amar o Senhor, se você der tudo que você tem, você vai ser aceito por Jesus. Você acha que a partir do seu esforço, a partir dos seus méritos, a partir da sua performance, através de uma ausência de erros muitas vezes, você vai alcançar uma aceitação de Deus, e aí Deus vai lhe amar mais. Mas a verdade é que muitas vezes você faz isso e nem percebe que está fazendo.
Porque se fosse perceptível, é óbvio que você não faria. Amém? Então vejam, o versículo 15 diz o seguinte: ama-me mais do que a esses outros. A pergunta de Jesus denuncia o estilo de vida religioso de Pedro. O que Jesus estava perguntando era: Pedro, você ainda acha que, baseando em sua força interior, você consegue me amar mais do que essas pessoas? Ou seja, o que Jesus queria saber era se Pedro ainda baseava sua vida espiritual e seu relacionamento com Deus em si mesmo. Sabe como é que eu era? Eu não achava que Deus era bondoso na minha vida porque Ele me amava e porque Ele queria me abençoar. A verdade é que eu achava que eu tinha crescido espiritualmente porque eu ia buscar o Senhor. Aí você pode dizer assim, mas não tem a ver? Tem a ver. Mas a verdade é que Deus não faz as coisas em nossa vida porque nós buscamos. Ele faz as coisas em nossa vida porque Ele é bom, porque Ele é poderoso. Então, na verdade, você percebe que a minha busca estava baseada no mérito também. Eu estava buscando o Senhor e eu dizia assim: Senhor, porque eu sou fiel, eu exijo que o Senhor me dê poder espiritual para que eu possa fazer as coisas para o Senhor. Eu exijo que as coisas na minha vida elas saiam do jeito que eu quero, porque eu sou bom. Entendem? É o mesmo fundamento dos fariseus. É a mesma coisa. A gente acha que por ir ao tempo a sós com Deus, Deus tem que Ele é obrigado a nos abençoar. Amado, tempo a sós com Deus é o momento que você quer estar com Ele, porque o ama. Até porque se você só vai por isso, você não ama o Senhor, você é interesseiro. Você só está preocupado com o que Ele vai te dar, com o poder espiritual que Ele vai trazer para você. Entendem? E a verdade é que eu cheguei num estágio em minha vida que nem buscar eu queria mais. Quando alguém dizia para mim assim: você precisa ir buscar mais, eu disse, já me dava uma raiva. Teve uma vez que eu estava assim num estado muito ruim da minha vida, e eu disse: eu preciso ir buscar o Senhor. E aí eu me tranquei, fiz um jejum de 2 dias, só água, e fui buscar. Vocês acham que resolveu? Não. Resolveu não. Porque a verdade é que a minha mentalidade me impedia de receber o fluir de Deus na minha vida. A religião estava impedindo. Porque o que é religião? É tentar ligar o homem sem o mediador Jesus. É você criar maneiras, criar ídolos para construir um caminho para o Senhor, que já foi construído. Então, a religiosidade, ela nos faz viver uma vida a partir dos nossos méritos, a partir daquilo que a gente acha que consegue. Não, eu sou bom. Sabe, eu liderava a célula e eu dizia assim: não, eu lidero, e as coisas acontecem, não é porque... Às vezes eu não sei se vocês já pensaram nisso, eu vou contar meus pecados aqui, tá certo? Eu não sei se vocês lembram, o pastor Ebe dizia sempre assim: Deus tem feito isso apesar de nós. Vocês lembram disso? Quando eu escutava isso, você está conversando? Apesar de nós não, que eu também estou fazendo. Você fica rindo aí, mas eu acho que vocês pensaram já também isso. Mas eu pensava isso, eu dizia assim: como é que é apesar de nós? Eu não estou fazendo não, é? Entende? O religioso acha que Deus age porque Ele faz. Eita, Deus está tocando a vida de tal pessoa porque eu estou permitindo. Meu irmão, Deus toca a vida de quem Ele quer, do jeito que Ele quer, sem nem precisar de você. Entende? Então, eu me orgulhava, eu dizia assim: poxa, eu já multipliquei células 6 vezes, eu já liderei um setor que tinha várias células. A verdade é que eu baseava a minha vida no meu esforço. Eu dizia, te foi mesmo, eu dizia assim: poxa, eu lidero, eu faço faculdade, eu trabalho, eu sou casado, eu supervisiono. E as pessoas me diziam isso assim, me elogiavam, porque eu estava tendo uma postura correta. Mas a verdade é que por trás disso existia orgulho espiritual. Existia orgulho. Eu baseava a minha vida nisso. Então Pedro, ele sempre achou que amava o Senhor mais do que os outros. Ele sempre achou isso. E o religioso, ele sempre acha isso. Quer ver? Você lembra do texto do publicano com o fariseu? O publicano disse assim, ó: Senhor, obrigado,
porque eu não sou como este aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo do coentro da hortelã. Obrigado, porque eu não sou como esse. E o outro cara estava do lado lá, batendo no peito assim, dizendo: me perdoa porque eu sou pecador. E a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Então, a verdade é que o religioso, ele não consegue receber o toque de Deus, porque ele ora de si para si mesmo. Então não adianta tempo com Deus. Se ele não entender e virar essa chave, se ele não entender que a religião está distanciando ele com Deus, é claro que eu entendo também que o tempo com Deus vai revelar isso para ele. Amém? Mas o que eu estou querendo dizer é que ele precisa mudar a mentalidade. Senão ele vai chegar no esgotamento. Então Jesus faz a mesma pergunta para Pedro 3 vezes. Até porque ele tinha negado 3 vezes a Jesus. Mas não só por isso. Ele também faz a pergunta para mostrar a Pedro que se o amor por Jesus estiver baseado naquilo que ele tem, naquilo que o ser humano pode dar, ele inevitavelmente vai estar acabado. Então, a religiosidade, ela traz para nós 2 coisas. Ela baseia primeiramente o amor ao Senhor no esforço e também o serviço ao Senhor no esforço. Você vê, o fariseu lá em Lucas, que foi esse texto que eu li para vocês, Lucas capítulo 18, versículo 12, ele é o principal expoente da religiosidade. Quando a gente pensa em alguém religioso, a gente lembra logo do fariseu, não é? E você percebe que ele era um cara que lia muito a Bíblia, não era? Óbvio. Ele sabia o texto decorado. Consequentemente, ele orava, ou pelo menos rezava muito, certo? Porque ele estava ali sempre. Mas aquilo não o livrou. Por quê? Porque ele baseava a vida dele no esforço. Ele achava que era o que ele tinha que fazer para Deus, que mostrava quem ele era. Então, para o fariseu, a religiosidade, além de basear a vida espiritual no próprio mérito, fundamenta a sua vida no orgulho espiritual de sua conduta. Então, o fariseu, além de ser religioso, ele era muito orgulhoso. Sabe aquela pessoa que eu era assim, eu achava que eu podia fazer as coisas. Muitas vezes alguém me pedia para fazer algo, eu não tinha aquele ponto de pensar assim, poxa, será que eu consigo fazer? Eu dizia, não, tá bom, tá tranquilo. Tiago, prega no Tadel, joia. Estava esperando por isso. Eu não tinha aquele frio na barriga. Às vezes eu ia conversar com outras pessoas, as pessoas diziam, poxa, eu estou nervoso, vou ministrar e tudo. Eu disse, não fico. Agora vejam, eu não estou aqui querendo dizer que você, para pregar, você tem que ficar com medo de fazer as coisas. Não é isso. O que eu estou querendo falar é que eu estava vivendo uma vida baseada em mim mesmo. Sabe? No meu mérito, naquilo que eu podia fazer, na minha dependência própria. Então, o grande problema do religioso é que ele cria uma barreira intransponível entre ele e Deus, entre ele e o cumprimento do primeiro mandamento. Um exemplo que eu posso citar para vocês de que provavelmente ou estavam se esgotando espiritualmente ou já estavam esgotados era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava fazendo muito, trabalhavam, e percebam que uma pessoa que é religiosa, ela sempre... Um dos elogios de Jesus a Éfeso é o seguinte, vocês viram coisas erradas aí na igreja e vocês apontaram, eu tenho isso a favor de vocês. Os religiosos apontavam coisas erradas? Muitas. Então, a verdade é que aquela igreja de Éfeso ou estava num processo de esgotamento, ou já tinha se esgotado. Até porque o próprio Jesus disse, olha, se vocês não se corrigirem, na verdade vocês já caíram, arrependam-se de onde vocês caíram e voltem ao primeiro amor. Então, eles já estavam em pecado. Mas eu não sei a que nível eles estavam, não dá para a gente depender do texto. Mas a verdade é que eles estavam num processo. Tanto é que Jesus diz, se vocês não mudarem a postura, eu vou retirar de vocês o castiçal, o candelabro. Então, eles estavam esforçando-se, trabalhando para o Senhor, mas aparentemente o amor pelo Senhor tinha se esvaziado totalmente. Então, o primeiro mandamento somente é possível cumprir com a ajuda do Espírito Santo mediante a graça. Não tem outra forma da gente amar o Senhor nesse padrão. O padrão é muito alto. O padrão de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todo o coração, é muito alto para o ser humano. Então, sabedor disso, Jesus envia para nós o Espírito Santo.
Ele traz isso. Então, no momento que você percebe que as suas forças, que a partir do seu próprio esforço você não consegue, você vai clamar ao Senhor, diz, Senhor, eu não consigo. Isso também é graça, porque às vezes a gente acha que graça é somente no momento que a gente converte, foi pela graça, certo? Mas graça também é a capacidade de você vencer a você mesmo. Então, por meio da graça eu consigo amar o Senhor, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, que Deus já derramou o Espírito Santo em nossos corações. Amém? Segunda coisa, o serviço para o Senhor é também baseado em uma energia espiritual. Eu fico pensando assim, como eu fui tolo em querer servir ao Senhor baseado na minha própria energia. Como é que você vai fazer um serviço que é espiritual, querendo um gasto de energia natural? Não tem como, pessoal. Vai dar errado, você vai ser todo sugado. Você quer ver uma ideia lógica do que Deus está querendo dizer nesse texto? Lembra da sarça ardente? A sarça estava queimando, havia um homem em frente, mas aquela sarça queimava? Não. Tem como isso acontecer? As seivas, a água que existia dentro daquela árvore teria sido totalmente sugada. Por que não sugou? Porque a energia era espiritual. Então, para que você sirva ao Senhor, você tem que ter energia espiritual, não adianta. Não dá para viver uma vida de serviço ao Senhor baseado em você mesmo, no seu esforço. Eu vou fazer de tudo, eu vou me esforçar. Vejam que eu não estou pregando contra o esforço de você se levantar e se dispor a fazer pelo Senhor. Eu estou falando que você não pode viver uma vida baseada nisso. De dizer assim, eu não preciso do Senhor e eu posso fazer as coisas por mim mesmo. Porque a Bíblia deixa muito claro que não é pelo esforço, nem por violência, é pelo Espírito. Entende? Então, eu preciso basear a minha vida em Deus, na dependência dEle, a partir de um poder espiritual. O que é que Jesus disse em João capítulo 15? Jesus diz assim, se vocês estiverem em mim e eu em vós, vocês darão fruto. Eu posso até podar a árvore, mas vocês vão dar mais fruto. Por quê? Porque eu estou intimamente ligado na videira. E aí a videira vai transpor aqueles nutrientes para os ramos e eu vou poder dar fruto. Agora, se eu desconecto isso, é esgotamento certo. Amém? Então o serviço para Deus por meio do esforço próprio vai gerar o esgotamento. O serviço para o Senhor na força do braço, mediante o esforço para alcançar a aceitação, vai nos queimar. Então, a vida baseada no mérito nos queima, mas quando trabalhamos em uma obra espiritual com combustível de Deus, é impossível nos queimar. Então, a partir do momento que eu vivo uma vida, sabendo que o combustível que eu devo ter não é o meu, eu não sei para você, mas sinceramente, quando Deus começou a falar comigo sobre isso, me tirou um peso dos ombros, que eu fiquei muito mais tranquilo, porque eu ficava pensando, Senhor, eu não tenho mais condição. Sinceramente, eu olhava para mim mesmo e dizia assim, poxa, daqui eu não dou mais conta, eu não consigo. Até aqui eu consegui, eu até aqui fui teimoso, feito uma mula, querendo vir até com minha própria força, mas daqui para frente eu não consigo, eu cheguei ao meu estágio máximo. Essa foi a primeira coisa. Segundo ponto que eu percebo que muitas pessoas estão se esgotando é por uma incompreensão do Evangelho. Ou por meio de ídolos que a gente cria. O que tem acontecido muito hoje em dia é que as pessoas têm pregado parte do Evangelho. Sabe o que é que a gente tem ouvido muito aí? É que Deus ama você. É errado? É mentira que Deus nos ama? Não. Mas eu acredito que falta alguma coisa, né? Porque além de Deus nos amar, Ele também é juiz, Ele também é nosso Pai que nos corrige. Então a verdade é que a gente está abrindo o leque do Evangelho para uma extremidade tão grande, que as pessoas estão vindo para Jesus, criando dentro de si um ídolo, ou seja, criando uma imagem de Jesus que não corresponde à verdadeira imagem dele, e quando aquilo não acontece, a gente se frustra, a gente entra em colapso, a gente entra no esgotamento, porque a gente pensa assim, primeiro,
eu criei algo que eu achava que era Deus, e não era. E aí, cai muita coisa. Segundo, é que Deus, eu achava que Ele tinha me prometido algo, e aquilo não se cumpre. Sabe, quando a gente, eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco, sabe quando a gente quer utilizar as disciplinas, ou os dons que Deus nos dá, em benefício próprio? Por exemplo, você acha que a sua fé é a possibilidade de você colocar Deus contra a parede e dizer assim: porque eu estou exercendo a fé, o Senhor é obrigado a me dar o que eu quero. Você pode até dizer assim: eu nunca fiz isso. Eu duvido, eu já fiz muito. Eu dizia assim: não, Senhor, eu estou cumprindo. Aqui a palavra, o Senhor me disse em 1914, tem gente que faz isso, o Senhor eu marco, Deus me dá uma palavra, eu marco aqui, a data, a hora, o dia. Aí depois a pessoa vai para Deus, né? Diz: ó, Senhor, o Senhor falou, mas Ele disse quando era que ia. Você tem certeza que foi Ele mesmo que falou? Então a gente começa a criar dentro da nossa mente deuses. Esses dias eu estava lendo um livro, O Custo do Discipulado, até eu comentei com o pastor Marcos. O autor dizia assim, que a gente não está autorizado a imitar a Cristo fora do modelo dos apóstolos. Eu olhei aquilo e disse: heresia. Estão criando mais outro mediador. Aí eu conversei com o pastor muito mais sábio, né? Eu disse: não, Tiago, eu acho que não é por aí que ele está querendo dizer. E aí eu entendi, o que ele está querendo dizer é que o primeiro modelo de imitação de Jesus foi o dos apóstolos, ok? Então, a partir desse modelo é que a gente deve seguir. Não é que os apóstolos não sejam infalíveis, mas a verdade é que a maneira que eles imitaram é a primeira. Então a verdade é que a gente tem criado um evangelho dentro de nós que satisfaz os nossos desejos e os nossos interesses e aquilo que a gente quer. É muito daquilo que Paulo falou, que nos últimos dias a gente criaria mestres a partir daquilo que a gente quer. A gente vem para a igreja, não é mais para mudar, a gente quer que a igreja mude, ou que a palavra do Senhor mude, para se adequar àquilo que eu quero. Meu irmão, não é assim, não pode ser assim. E se você achar ruim, daqui a pouco vem a tribulação, e aí a gente vai ver como é que vai ser. A verdade é que a gente precisa se adequar ao evangelho, não o evangelho a nós. A gente lê a palavra e se adequa à palavra. A gente não pode criar uma maneira de evangelho na nossa mente, porque isso vai nos frustrar. Então Pedro, como todos os outros judeus, baseando nesse texto que a gente acabou de ler, ele havia criado uma espécie de Jesus que Cristo não era. Qual era a espécie de Jesus que os judeus esperavam? Um rei que viria, tiraria de Roma o domínio, elevaria os judeus com cetro, seu reino seria perpétuo. E quando Jesus morre, aí Pedro primeiro diz: poxa, primeira crise de Pedro, né? Eu não consegui amá-lo como devia, como disse que amava, primeira coisa. Segundo, aquilo que eu disse que amava, estava errado, porque ele morreu. A gente vê a mesma situação naqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Vejam, eles tinham uma expectativa em Deus, em Jesus. Ele diz, conversando, os caras estavam pregando de Jesus para Jesus. Acho que ninguém aqui conseguiu fazer isso, mas aqueles dois conseguiram. E eles começaram a pregar. Ele disse: não, só você que não sabe de um homem poderoso em palavra, poderoso em milagres, que fez isso, isso e isso, mas morreu. A gente tinha expectativa neles. Aí Jesus quebra aquele mau entendimento do evangelho, e vejam que eles estavam caminhando, a partir de uma desilusão, obviamente, eles estavam caminhando para o destino oposto de Jerusalém, onde Jesus tinha dito assim: ó, esperem, que eu vou mandar o Espírito Santo. Porque Jesus sabia que a gente não tinha condição de servi-lo, de amá-lo sem o Espírito Santo. Não adianta. Então, o que tem acontecido é que cremos somente em uma parte do Evangelho, e isso tem levado muita gente ao esgotamento. Até porque isso traz uma desilusão terrível. Então, a gente tem uma fé baseada naquilo que a gente crê, mas não baseada na Bíblia. Pedro, ele não sabia mais em quem crer. Porque Pedro, ele cria em um Deus, em um Cristo que viria, salvaria, mas aquilo não aconteceu. O Cristo dele foi morto. E aí?
E aí quando você crê de uma forma, sabe, eu no começo do evangelho eu ficava pensando assim, eu não vou tomar remédio não, porque eu tenho fé para me curar. E eu dizia, dor de cabeça eu não tomo, até que eu tive uma crise de cálculo. Não teve fé no mundo que desse. Pense numa dor. E aí não teve outra, eu tive que tomar. E eu comecei a perceber que Deus também dá sabedoria aos médicos. E por intermédio disso, Ele também nos cura. Mas a gente chega nos estágios sabe, de loucura espiritual, que a gente acha que tudo é por aí. Pessoal, Deus, Ele poderia me curar daquilo? Óbvio. Mas Ele pode não querer. E você não tem condição de retirar de Deus a soberania dEle. Amém? Você pode exercitar a sua fé, você pode ser Moisés, que não vai mudar. Quando Deus disse assim para Moisés, Moisés, você não vai entrar na terra prometida, você só vai ver. Moisés foi lá, pediu para ele. Deus mudou de ideia? Não. Acho que Deus disse assim para Moisés, morda a testa, mas você não vai entrar. Pode espernear, faça o que você quiser, mas você não vai entrar. Porque às vezes Deus quer aquilo. Não adianta. Outra coisa, a intimidade com Deus. Como eu disse para vocês, a minha vida era baseada nisso. Eu achava que por ir ao devocional é que Deus me preenchia. Então era baseado no esforço, não na intimidade. Não era por eu estar com Ele que aquilo viria para a minha vida, mas porque eu estava indo, era pelo meu esforço. Outra coisa, o amor por Deus. Isso são alguns parâmetros de evangelho distinto que a gente começa a criar. O amor por Deus, Ele me ama e faz tudo por mim. É verdade que Deus nos ama, mas Ele faz tudo, assim, tudo que eu quero Ele faz para me agradar. Não, pessoal, não existe isso. Vai ter coisa que Ele vai dizer assim, tá, eu não vou te dar, porque isso aqui vai acabar contigo. Ou então Ele diz, ó, espera um pouquinho, daqui a um tempo eu te dou. Você sabe quanto tempo eu fiquei orando para sair do emprego? Eu passei 8 anos nos Correios. Eu acho que 3 meses depois que eu tinha entrado, eu já estava orando para sair. Então eu passei basicamente quase 7 anos e 8 meses, mais ou menos aí, orando para sair. E tinha dia, pessoal, que não era fácil. Teve um tempo lá no meu trabalho, que éramos 3 funcionários, era tranquilo, dava para fazer tudo, muito sossegado. Aí o meu gerente, o carteiro que trabalhava conosco, foi retirado da nossa agência e levado para uma agência vizinha. Ficaram 2 pessoas, ainda estava tranquilo, dava para a gente trabalhar. Beleza. Daqui a pouco, o meu chefe, ele tem uma crise psicológica, e aí ele é tirado da agência, fica em auxílio. E aí a equipe que era de 3 fica uma equipe de 1 só. O trabalho que eram de 3 fica 1 fazendo. E para completar, acha um pessoal de estourar o Banco do Brasil, vizinho. E naquela época os Correios prestavam um serviço bancário. Então vocês imaginem, sem carteiro, sem gerente e sem banco numa cidade, todo mundo indo para dentro dos Correios, para que eu atendesse. Quando eu chegava na sexta-feira era uma alegria. Quando terminava o culto no domingo, eu já estava triste porque segunda-feira eu ia voltar. E eu tinha que acordar umas 5h50 para me arrumar e ir para lá. Quando eu chegava na van, que eu avistava de longe, 7 horas da manhã, aquela fila enorme, eu não sabia onde eu ia enfiar a cabeça. Eu disse, meu Deus, até... E para completar, último período da faculdade fazendo TCC. Ali... A vontade que eu tinha era dar um bicudo em tudo. Só eu quero que os Correios... Vamos embora daqui, eu não quero mais ver esta praga. A vontade que me dava era essa. Só que Deus estava querendo me colocar lá, porque queria tratar algumas coisas na minha vida. E Ele é tão de tanta sabedoria que se eu não tivesse casado, eu teria saído. Mas eu já era casado, então não tinha como sair. Então Ele me botou no beco sem saída. Aí eu acho que Ele ficava olhando, sai agora. Eu quero ver você não crescer agora. Entende? E a verdade é que, em cima disso, eu também tinha uma visão de Deus, que Deus era um cara que me deixava naquela situação lá. Ele disse, não, toma, sofra. Você tem que crescer, sofra mesmo. É bom mesmo, vá. E deixa de choramingar. Eu achava isso de Deus, a minha visão de Deus era essa também.
E eu comecei a perceber que Deus também estava comigo. Sabe quando eu ia orar, eu dizia, Senhor, não aguento mais. Ele dizia, espere. Aí outra pessoa me diz, não, Tiago, é um processo. Eu disse, processo o quê, meu amigo? Acaba com essa história de processo perto de mim. Então, assim, para mim foram tempos duros. Mas eu aprendi que eu precisava entender que Deus tinha o melhor para mim. E não necessariamente era o que eu queria. Nesse tempo também eu tive que fundamentar minha confiança em algo distinto. Porque o que eu achava? Eu dizia assim, eu confio em Deus, porque eu tenho feito as coisas da maneira que Deus quer, e por isso Ele vai me abençoar. Não é desse jeito. Tem vezes que você está fazendo coisas erradas, e mesmo assim Deus abençoa você. Porque não depende do que você faz. Agora perceba, eu não estou dizendo a você que você vai fazer coisa errada, pelo amor de Deus, né? Porque tem gente que diz assim, não, ele disse que fazia coisa errada, então Deus vai abençoar. É feito aquele povo lá que Paulo teve que corrigir lá na carta aos Romanos. Sabe, quer dizer que agora porque eu estou na graça eu vou pecar. Não, não é isso. Eu estou dizendo que não é por isso que Deus faz. Mas também não estou dizendo, veja como é complexo, eu também não estou dizendo que por você ser fiel, Deus também faz algumas coisas. Porque a Bíblia fala lá no Salmo 91 que aqueles que amam ao Senhor, Deus prepara algo distinto. Entendeu? Você vê como é complexo as coisas, às vezes a gente cria Deus dentro de uma caixa. Então Pedro passava por uma desilusão enorme consigo mesmo. Tudo aquilo que ele acreditava que era uma vida com Deus e que Deus havia desmoronado diante dele. Pedro estava em uma desilusão e uma frustração, estava desiludido porque não acreditava que Jesus e toda a imagem de um rei que ele tinha em sua mente havia sido destruído em uma noite só. Pedro tinha uma imagem, como eu e você muitas vezes temos uma imagem de Deus. Eu lembro que muito tempo atrás eu fiz um concurso para o INSS, eu passei 2 anos estudando para esse concurso só. E, pessoal, eu estudava muito para esse concurso, era de 10 a 12 horas por dia. Eu não sei como é que eu aguentava, mas aguentava. Tinha horas que eu queria jogar os livros tudo e ir embora. Tinha dia de domingo, eu estava em Recife, eu lembro. Tinha hora que eu não conseguia mais, eu ia para... E às vezes eu acho que eu tinha uns pensamentos meio psicóticos, que eu ia para frente do mar. Uma pessoa depressiva vai para frente do mar, é perigoso, né, pessoal? Mas eu estava cansado ao extremo, eu ia para lá e ficava olhando o mar assim. Aí descansava na segunda-feira de novo. Aí eu tinha uma palavra, eu acreditava que aquela palavra era para o concurso. Pessoal, quando eu não passei, eu quase morro. Quase morro. Eu não desviei, porque Deus não deixou. Porque não era somente o não passar, era o que eu tinha criado de Deus, desmoronou. Porque eu achava, Deus falou comigo. Então, se não foi a palavra não se cumpriu, é porque Deus não falou. E se Deus não falou, eu não sei quem é Deus. Então, para mim, aquilo foi, eu percebo um pouco do que Pedro passou aqui. Então, em Lucas capítulo 24, de 13 a 35, que é os discípulos lá no caminho de Emaús, a gente percebe a mesma situação de Pedro. Então, a verdade, pessoal, é que as desilusões, as decepções, os traumas e as circunstâncias no caminho vão nos distanciando de Deus. A partir, é claro, de um evangelho que é pregado de uma maneira diferente, ou de uma crença que a gente tem, de algo que a gente projeta em Deus que não existe, algo muitas vezes utópico. Você quer ver? Muitas vezes no início, quando a gente queria multiplicar, a gente pensava assim, eu vou multiplicar em 2 meses. Tá, você vai multiplicar em 2 meses, né? Mas você precisa de 2 discipuladores que discipulam. Certo? Então isso exige um tempo, ok? Para que você ganhe uma pessoa, a pessoa converta, essas 2 pessoas, daqui a pouco elas se batizem, se correr tudo normal, tá? Tem que ter batismo nesse meio, aí depois disso, eles precisam fazer encontro com Deus, né? Depois de fazer encontro com Deus, eles têm que confessar, ser batizados, fazer aliança, daqui a pouco começar a discipularem, e esses discípulos estarem prontos. E eu dizia assim, não vai acontecer, pela fé. Olha que fé doida. A gente era assim, particularmente eu era assim. E aí, isso trazia muita desilusão, pessoal, porque a gente fica colocando umas coisas que não faz sentido nenhum. Depois de falar de tanta coisa ruim, a verdade é, a pergunta que a gente pode fazer é, como vencer isso? Como é que a gente pode vencer o esgotamento espiritual?
Para mim, a única forma da gente vencer é através de uma dependência de Deus. Viver uma vida na dependência do Senhor. Porque é através da dependência que Deus vai retirando esses deuses que você criou na mente, mostrando para você que o que está impedindo de você buscá-lo, de receber do Senhor, é a religiosidade. Ele vai quebrando algumas coisas na sua vida. Então, eu trago esse texto aqui de Juízes capítulo 15, versículo 14 a 19, que fala um pouquinho sobre isso, que é quando Sansão, ele está diante de uma batalha contra os filisteus, e ele está diante de um grande esforço humano. Claro que potencializado pela unção de Deus que estava externamente nele. Então vê, Juízes capítulo 15, versículo 14. Chegando ele a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram em suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. E disse: com uma queixada de um jumento e um montão, outro montão. Com a queixada de jumento feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou sua mão à queixada. Chamou-se aquele lugar de Ramat-Lei. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Lei, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. E daí chamasse aquele lugar de En-Ancore, até o dia de hoje. Provavelmente o grande problema de Sansão, nesse texto, foi que ele não estava ligado ao Senhor. O que aconteceu? Ele recebeu uma unção externa, poderosa. Muitas vezes quando a gente está pregando, eu não sei se já passou por isso, na célula ou ministrando para alguma pessoa, depois que você prega, que você faz alguma atividade espiritual, você sente um cansaço muito grande. É basicamente isso. Sansão recebeu uma descarga espiritual muito grande, porque ele não teria como matar aquela quantidade toda de homens sozinho. Ele recebe uma descarga espiritual muito forte, mas aí o corpo humano dele fica fragilizado. Até porque, vejam, o Espírito estava sobre ele, mas não estava dentro dele. E aí, ele diz: Senhor, eu cheguei no meu limite. E aí ele clama ao Senhor. Deus fere uma pedra e vem água, simbolizando, claro, o Espírito Santo. Então, a verdade é que ele estava aprendendo a depender de Deus. Tem até um testemunho do pastor Luciano Subirá que eu achei bem interessante. Ele disse que teve um tempo que ele estava de férias e ele saiu para ministrar em uma cidade. E, salvo engano, eram 12 ou 13 pregações seguidas. Mas ele disse assim ao pastor: olha, pastor, as minhas noites são suas, mas as manhãs e as tardes a gente quer para curtir. E aí ele, a manhã toda, a tarde toda, ele ia para o mar, brincava, nadava, enfim. Mas ele não estava tirando tempo para Deus. E aí, chegou na última noite, ele teve um espasmo, um cansaço impressionante, que ele não conseguia sequer levantar. E aí foi quando Deus falou com ele sobre esse texto. Muitas vezes, a gente precisa desse toque do Senhor, para levantarmos da condição de esgotamento espiritual que a gente vive. Amém? Então, sem isso, Sansão ele poderia até estar utilizando somente uma unção externa, mas ele foi sábio ao perceber que ele não tinha condição de ir dali para frente. Então ele clamou ao Senhor. Ele disse: Deus, me ajuda. Então a verdade é que a gente só tem como vencer a batalha que nós estamos travando a partir de uma vida na dependência de Deus, amando o Senhor, sobre a energia dele, vendo aquele fundamento da sarça ardente como nossa vida. Nossa vida não vai queimar e nós não vamos nos consumir
se a energia for espiritual. Se a energia for nossa, a gente vai inevitavelmente sucumbir. Obviamente que queimar e não se consumir é uma atividade sobrenatural. Haja vista que só é possível queimar por Deus e não ser queimado quando o combustível que queima é espiritual, gerado em uma vida de intimidade e dependência de Deus, que é a videira verdadeira. Não adianta, pessoal, nós somos seres limitados. Eu li um livro chamado Inteligência Humilhada. E no livro, o autor falava o seguinte, que não é porque nós vamos humilhar a nossa inteligência para poder se conectar com Deus. Não é isso. A verdade é que nós somos a tal ponto humilhados, pequenos em consideração a Deus, que nós não temos total compreensão dele. Ou seja, nós como seres humanos não temos condição de adorá-lo da maneira que devemos, de amá-lo da maneira que precisamos e servi-lo da maneira que precisamos. Então por isso Deus envia o Espírito Santo. Depois desses dias de esgotamento, de muita tristeza, e eu queria que você ficasse de pé, para você achar que está terminando. Queria chamar, por favor, os meninos aqui, chamar Adriel, nosso Nilson Júnior. A verdade é que nos queimar espiritualmente, a verdade é que nós nos queimamos espiritualmente, primeiro porque nós não o amamos como deveria. A gente deixa que a religiosidade impeça que a gente ame o Senhor. A gente baseia a nossa vida no nosso próprio esforço. Ou então alguma coisa nos desiludiu a tal ponto que a gente não consegue mais amar o Senhor. Então quando eu percebi que eu estava nesse estágio de não amá-lo com todas as forças, de não servi-lo da mesma forma que eu servia, aquilo me deixou muito desanimado, muito triste. E aí Deus começou a falar comigo sobre isso. E eu queria que nesse momento você orasse comigo. Eu creio que Deus quer falar com algumas pessoas aqui. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei se você se identifica com isso tudo que eu falei aqui. Talvez você tenha as suas próprias situações, seus próprios desânimos, suas próprias lutas, seus próprios ídolos. Cada um tem os seus. Mas eu queria que você tirasse um tempo para orar agora ao Senhor. Talvez seja o momento de você clamar como Sansão clamou: Senhor, eu não consigo, como eu clamei também, Senhor, daqui para frente eu não consigo, se o Senhor não quiser mais me usar, porque do jeito que eu estou eu não consigo ir à frente. Eu preciso do Senhor. Eu não sei o que se passa com você, eu não sei o que você criou. Pode ser que Deus esteja falando com você sobre outros e outros aspectos, mas eu creio que Deus quer falar conosco nessa tarde. E eu queria que você tirasse esse tempo agora para orar por isso. A verdade é que o diabo ele trabalha sobre esse espírito, essa influência de roubar a energia das pessoas, através da religião, através de um evangelho pregado distorcidamente, através também de espíritos que sugam energias, sugam as forças e nos querem deixar de um jeito que a gente não consegue mais servi-lo, amá-lo. Mas eu creio que o Senhor tem algo novo para nós. E eu queria que nesse momento você, particularmente com Deus, Ele tocasse você. Você orasse nesse instante. Renova-me, renova-me, doce Espírito. Tua presença
tua presença me renova, me restaura. Espírito Santo,